Sejam bem-vindos novamente à aula de Biologia Urbana e Ambiental e seguiremos falando sobre mapeamento de suscetibilidade. Então a gente acabou de ver a proposta, a proposta da CPRM em conjunto com o IPT para a elaboração de cartas de suscetibilidade. A gente foi mais específico em movimentos de massa, falamos rapidamente de inundações, não chegamos a comentar sobre enxurradas e corridas, né? Mas eu gostaria de deixar claro, né, e relembrando conceitos do início da aula, que existem vários métodos. Esse é um método proposto, né, pelo CPRM justamente para tentar aumentar a comparabilidade entre esses mapas de suscetibilidade. E também, lembrando, né, em escala 1 para 25 mil, mas é importante a gente lembrar que é aceitável como uma carta, né, ou um mapa de suscetibilidade, produtos cartográficos que vão variar de 1 para 25 mil até 1 para 250 mil. E também, né, se a gente olhar o procedimento para analisar a suscetibilidade a movimentos de massa, eles são mais voltados, eles são para movimentos de massa geral, né? Ele não é bem específico no que tange a que tipo de movimento de massa está sendo analisado. Então, de acordo com a incidência de determinado tipo de escorregamento, né, de determinado tipo de movimento de massa em uma determinada região, é possível que a gente seja mais específico, ou qualquer outro processo, né? É possível que a gente seja mais específico na comparação e análise dos parâmetros, né? Agora a gente vai falar um pouco de um procedimento que foi proposto por Souza 2015, que justamente tem como objetivo, né, analisar a suscetibilidade a escorregamento planar, né, a escorregamento planar. Os resultados que vão apresentar aqui são meus, não do Souza 2015, são meus, que eu fiz uma análise, né, parte do meu mestrado, eu fiz uma análise de suscetibilidade a escorregamento planar em parte da porção sul da região metropolitana de Belo Horizonte, que é bem coincidente com, né, na qual ocorrem rochas do quadrilátero ferrífero. Todo o procedimento baseia-se em geoprocessamento, né, e matemática algébrica. Então, basicamente, o que acontece, né, para a gente conseguir determinar a suscetibilidade a escorregamento planar, a primeira questão foi a elaboração de mapa de orientação de encostas e elaboração de mapa de declividades, né? Declividades é um mapa que vai descrever ali, né, que vai apontar a variação das inclinações, enfim, das declividades do terreno, e o mapa de orientação de encosta vai mostrar, né, como essas encostas elas estão orientadas, segundo qual direção, segundo qual sentido, que vai ser importante. Vale lembrar o seguinte, né, nos procedimentos anteriores, no procedimento CPRM, a gente trata como carta, né, mesmo tendo carta, ok? Justamente porque eu tenho uma escala maior de 1 para 25 mil. E eu estou tratando esse produto cartográfico agora como um mapa de suscetibilidade, né? Eu gostaria de só ressaltar isso. A gente tem que lembrar um pouco os conceitos. Eu estou usando mapa de suscetibilidade não pelo fato de que não tem uma interpretação das características que a gente tem, mas mapa do ponto de vista de escala, né? Porque esse produto cartográfico ele foi produzido em escala 1 para 100 mil. Então é por isso que eu estou utilizando o termo mapa, por conta de escala. Eu espero que vocês lembrem as diferenças entre os produtos cartográficos, entre, né, cartografia e mapeamento, o que é um mapa, o que é uma carta, né? Então, o termo mapa que eu estou utilizando aqui parte do princípio que eu quero dizer que eu estou numa escala menor de análise e que nossos produtos são 1 para 100 mil. Então, tendo
né? E essas duas primeiras fases, elaboração de mapa de orientação de encostas, elaboração de mapa de declividade, diz respeito à análise e caracterização do relevo, caracterização das encostas da região, né? E ambos os procedimentos foram baseados em um modelo digital de elevação, né, que foi obtido um STRM-30 da USGS, né? Lembrando que esse STRM-30 equivale a dizer que a resolução dele é de 30 metros. Então, cada pixel tem 30 metros de lado. Posteriormente, nós fizemos uma interpolação de superfícies. E que superfícies são essas? E quais dados foram utilizados para a interpolação dessas superfícies? Bom, com base, né, eu fiz um levantamento dos mapas dos estudos anteriores relacionados à geologia, né, mapas geológicos em diversas escalas que contemplam a região, mapa geológico de 1 para 100 mil, de 1 para 25 mil, de 1 para 50 mil. E o objetivo, na realidade, não era entender a geologia, né, em diversas escalas. Não era esse o objetivo. O objetivo era que eu conseguisse agrupar o maior número de pontos realizados, né, de pontos de afloramentos analisados e descritos. E a minha informação e a informação desses pontos, além de localização, eu também queria, né, informações sobre a atitude das estruturas e quais estruturas foram analisadas. Então, justamente porque eu queria saber a atitude das descontinuidades, né? Seja afloramento, não, seja foliação, né? Seja fratura, seja acamamento, enfim. Mas, de fato, o estudo concentrou-se em acamamentos e foliações. Visto que a gente está fazendo uma análise, né, em menor escala. E, posteriormente, a gente utilizou para interpolar essas superfícies também foi feita em SIG, né? Também foi feita em software SIG e nós utilizamos o quadrado do inverso da distância para essa interpolação. E, posteriormente, nós comparamos esses produtos, né? Esses produtos, essas superfícies interpoladas com os mapas inicialmente obtidos. Então, um primeiro momento foi comparar a orientação das encostas com a direção de mergulho das descontinuidades, né? Lembrando que a gente optou por analisar foliações e acamamentos. E a segunda comparação foi a declividade, né? O mapa de declividade e o mapa de ângulo de mergulho. E, posteriormente, esses dois produtos gerados foram comparados novamente, nos quais foi gerado um modelo cinemático de suscetibilidade a escorregamento planar. E o método ele se baseia em quê? Né? Vocês viram, né, algumas semanas atrás, que os escorregamentos planares eles são caracterizados por uma superfície de ruptura plana, né? E, obviamente, para que haja essa movimentação, né, para que seja gerada essa movimentação, é preciso que a gente tenha não discordâncias, né, mas que a gente tenha superfícies em que haja uma menor resistência ao cisalhamento, como contato solo-rocha, acamamentos e foliações. E do âmbito da descrição de um maciço rochoso, né, de um afloramento, acamamentos e foliações vão ser consideradas descontinuidades, né? E quando se tem, né, regiões encostas predominantemente constituídas por afloramentos rochosos, a gente, né, acaba que tem que se preocupar bem com essa relação, né, com essas estruturas, essas descontinuidades. Não é somente a existência
de descontinuidades em um maciço rochoso, uma encosta, que vai fazer com que haja, né, que uma encosta seja suscetível a escorregamento planar. Existem, né, condições sine qua non para que haja possibilidade a escorregamentos planares. Nessas duas figuras, né, a gente ilustra essa situação, né, que vai haver a suscetibilidade de escorregamento planar. Bom, a primeira delas é que a descontinuidade, né, tenha direção paralela com a orientação das encostas. E a segunda delas é que a descontinuidade, né, seja paralela, o sentido de, né, o mergulho, a descontinuidade mergulhe paralelamente à declividade do terreno, ou ainda a descontinuidade mergulhe com um ângulo de mergulho menor que a declividade do terreno. Então, dessa maneira, sobretudo nessa segunda situação em que eu descrevo, de fato a descontinuidade ela vai aflorar na encosta, né? Ela vai aflorar na encosta. Então, se a gente tem descontinuidades aflorando na encosta, né, a gente vai dizer que essas descontinuidades estão desconfinadas, o que vai aumentar a suscetibilidade ao escorregamento planar. Ok? E qual vai ser a dispersão, né, angular aí aceitável para que considere sentidos, né, o sentido de mergulho da descontinuidade e a direção da encosta como paralelas? Bom, né, vocês vão ver melhor lá em Geologia e Engenharia, mas isso vai se basear em análise cinemática, né, que é uma proposta de Markland de 1972. E que é uma análise de estereograma que vai levar em consideração a orientação do talude. Então aqui tem um estereograma, né? Vocês já conhecem esse modo de representar planos e linhas, né? Sobretudo na geologia estrutural. Então aqui a gente tem o grande círculo que representa a face do talude, né? A face do talude com orientação, né? Com orientação e inclinação desse talude, né? E a atitude das descontinuidades, né? Nesse caso, as descontinuidades aqui, a gente está tratando só do vetor delas. A gente está representando aqui, que são várias descontinuidades, e a gente está representando aqui nesse estereograma somente o vetor dessa descontinuidade. E o que o vetor da descontinuidade significa? Né? Na realidade, é a representação da reta de máximo declive desse plano de descontinuidade. E o ângulo de atrito, né? Que é representado por esse círculo que aqui dentro, né, nessa análise, é considerado o cone de atrito. Então, com essa relação, e serão consideradas ou suscetíveis a escorregamento, a desenvolver escorregamento planar, as descontinuidades, né, que caiam nessa área vermelhinha, ou seja, em que a descontinuidade mergulhe mais que o ângulo de atrito daquela rocha, né, e que aflore, né, que aflore na encosta. Então, se aflora na encosta, ela tem que mergulhar menos do que a inclinação do talude, né? E em relação a sentido do mergulho, serão considerados paralelas, né? A gente vai aceitar, baseado em Markland, uma dispersão de 20 graus para um lado e para o outro, né? Então, esse exemplo aqui, a gente tem mais ou menos 90. Aqui a gente tem mais ou menos, vamos colocar como 135, tá? Só para facilitar. Se o talude, a orientação do talude, né, é 135 aqui, 135 qualquer coisa de mergulho, os limites laterais, né, os limites para se aceitar como paralelo às descontinuidades são, né, são vetores que irão de 115
até 155. Né? Ficou claro? Então a gente vai aceitar para considerar como paralela essa dispersão de 20 graus, tanto para um lado quanto para o outro, na direção, no sentido de mergulho, tá? Comparativamente com a orientação do talude. Como eu já disse, né, o estudo foi feito na região metropolitana de Belo Horizonte. E aqui é a cidade de Belo Horizonte. Mas eu quero focar aqui, né? Eu quero focar aqui na porção sul de Belo Horizonte. Na realidade, o estudo foi feito somente na área de ocorrência das rochas do quadrilátero ferrífero, né, que basicamente era a ocorrência de rochas do grupo Sabará, Piracicaba, né, Tabuões, Fecho do Funil, Cercadinho, Formação Cauê. E o quadrilátero ferrífero vai ser caracterizado, né, por ocorrências aí de rochas metamórficas, de metasedimentares a alguma contribuição vulcânica também, né? Então, e elas são caracterizadas, né? E são rochas bastante foliadas. Né? A gente tem bastante foliadas e por terem protólito sedimentar, também vai ser possível, né, identificar também os acamamentos do seu protólito. Então, nessa região a gente vai ter ocorrência de muitos filitos, né, quartzitos, formações ferríferas bandadas, né, dentre outras rochas foliadas. Bom, depois que compilou-se as informações de localização dos pontos, né, e a atitude desses pontos, nós fizemos uma análise dos acamamentos das foliações para a gente entender o comportamento para entender o comportamento, né, dessas estruturas, e por meio dessa análise, né, desse diagrama aqui de densidade, a gente conseguiu, né, considerou acamamento e foliação como estruturas paralelas. Então, a partir de então, a gente vai trabalhar só como descontinuidades, porque a gente está considerando acamamentos e foliações como uma mesma estrutura. Né? Lembra que a gente está aceitando o quê? Uma dispersão de 20 graus, tanto para um lado quanto para o outro. Nessa primeira parte, né, o que foi feito foi o mapa de declividade. Aqui, na realidade, a minha área toda de mestrado. Então, tem parte de Belo Horizonte, tem uns outros municípios da região metropolitana. Mas, de fato, a análise de suscetibilidade aos escorregamentos planares foi feita somente aqui, nessa porção de baixo, que corresponde ao quadrilátero ferrífero. Né? E a gente consegue ver bem, pensa, as regiões laranjadas, as áreas laranjadas a vermelhas são aquelas áreas íngremes a muito íngremes. Toda essa crista aqui, né? Essa crista aqui corresponde ao quadrilátero ferrífero, não, gente, perdão. A Serra do Curral, né? E indo até aqui, que é ali Serra da Piedade, enfim, Serra da Moeda e Serra do Rola Moça. Então, toda essa porção aqui, né, corresponde ao quadrilátero ferrífero, né, a porção mais norte do quadrilátero ferrífero. E, querendo ou não, as porções mais íngremes, elas acabam coincidindo com as serras. E, em sua maior parte, são sustentados pelos quadriláteros ou pelos itabiritos, né, pelas formações ferríferas bandadas. Aqui, né, é a orientação das encostas. Em vermelho são aquelas encostas voltadas para o norte, né, em laranjado para o nordeste, enfim. E a gente estava aqui, considerou-se 45 graus, né, considerou-se 45 graus de dispersão para cada classe. Né? Então, as encostas orientadas para norte estavam num range que variavam de 15 graus, né, de 15 graus até 345. Então, aqui foi de
Então, para Nordeste, de 15 graus até 60, né? E assim sucessivamente. Então, aqui a gente tem a dispersão, e lembrando que essa foi a minha área analisada. Então, posteriormente, né, eu interpolei, utilizando o inverso do quadrado da distância, uma superfície que corresponde à variação do sentido de mergulho das descontinuidades, né? Então, eu usei só o sentido de mergulho das descontinuidades, ou seja, o deep direction. Então, eu obtive essa superfície de interpolação, né? Em verde, né? Verde, os tons mais verdes são todos aqueles mergulhos, de verde a verde claro, né? São aqueles mergulhos que estão são os mergulhos norte, nordeste, leste, sudeste. Então percebam que a maior parte das estruturas nessa porção do quadrilátero ferrífero, que coincide com a região metropolitana de Belo Horizonte, são mergulhos que variam de norte, são mergulhos que variam de norte a sul, né, com um predomínio dos mergulhos que tendem a leste, né, que são de nordeste a sudeste. A segunda superfície de interpolação utilizou-se o ângulo de mergulho das descontinuidades, né? Antes era o sentido de mergulho e agora o ângulo de mergulho. Então, a gente percebe... e foram utilizadas mais de 3.000 medidas, né? Que eu fiz uma compilação dos diversos trabalhos de mapeamento geológico. Bom, então quando a gente analisa esse mapa, a gente percebe que basicamente, né, as descontinuidades elas mergulham muito, né, geralmente com ângulo superior a 23 graus. E por que, né, essa divisão de 0 a 10, 10 a 23, né, essa classificação da intensidade de mergulho foi feita dessa maneira, visto que o relevo, né, as classes de declividade também foram feitas com esses valores. Então, porque o objetivo é comparar, então elas têm que ser comparáveis, né? E por fim, a análise, a modelagem cinemática, em que somou-se algebricamente, né, a orientação das encostas com o sentido de mergulho das descontinuidades, e foi gerado, né, esse produto cartográfico, intermediário também. E o que ele representa? A relação angular entre a direção das encostas e o sentido de mergulho das estruturas. Então aqui, esse primeiro produto cartográfico, ele diz respeito ao quê? Uma das condições sine qua non, né? Que é o paralelismo entre as encostas, né? Então, em vermelho aqui, tem-se todas aquelas encostas, né, em que o sentido de mergulho o sentido de mergulho é paralelo à declividade. E em cinza são as outras situações, né? Então, dessa maneira, nossas áreas de interesse são em vermelho, são as em vermelho, né? Agora, né, o outro produto intermediário foi gerado pela soma das declividades com a superfície interpolada, que descreve, né, a variação da intensidade do ângulo de mergulho, a variação do ângulo de mergulho das descontinuidades. Então, foi gerado essa situação, né, que em vermelho são os maciços considerados desconfinados, né, que representam, né, que são aqueles maciços em que o ângulo de mergulho da descontinuidade é menor que a declividade do terreno. Em cinza, os maciços confinados, em que o ângulo de mergulho da descontinuidade é superior
a declividade. Então, dessa maneira, né, o plano de descontinuidade não vai aflorar nesse maciço ou nessa encosta. E em verde são as encostas que são subparalelizadas ao ângulo de mergulho, né? Que sempre que houver algum tipo de manejo errado, pode-se deflagrar um escorregamento planar. Então, para o nosso foco de estudo aqui, as áreas de interesse são as áreas vermelhas e verdes, em que há essa, né, que corresponde justamente àqueles dois desenhos, esquemas, diagramas, né, que eu mostrei no início desse trecho da aula. E para de fato a gente modelar essa suscetibilidade, né, somou-se as duas situações, né? Somou-se as duas situações, gerando, né, esse mapa aqui de suscetibilidade a escorregamento planar. Lembrando que eu estou chamando de mapa, né, devido à escala, mas há uma interpretação, né, devido à escala que é 1 para 100 mil. Bom, então dividiu-se em três classes, né, os graus aqui, três classes de suscetibilidade: baixa suscetibilidade, média suscetibilidade e alta suscetibilidade, né? Aquelas regiões caracterizadas, classificadas como de alta suscetibilidade, são as áreas em que há coincidência de maciços desconfinados, ou seja, regiões em que a descontinuidade mergulha menos que a declividade, né, e que há o paralelismo, o sentido de descontinuidade, né, o sentido de descontinuidade, o sentido de mergulho da descontinuidade é paralela à declividade do terreno. Então, essas são as situações de alta suscetibilidade. A situação de média suscetibilidade são aquelas situações em que tem-se o subparalelismo da descontinuidade e a declividade, né? O ângulo de mergulho é o mesmo, é subparalela à declividade do terreno, e o sentido de mergulho também é paralela à direção, né, à declividade desse terreno. Então, enquanto na alta suscetibilidade tem-se a soma das áreas vermelhas com as áreas vermelhas desse mapa, a média suscetibilidade é a soma das áreas vermelhas com as áreas verdes desse mapa. Já a baixa suscetibilidade é o restante, né? A baixa suscetibilidade é a soma das áreas cinzas, né, com as demais áreas. Por que com as demais áreas, não áreas específicas? Porque uma área cinza, a área cinza daqui corresponde a uma situação, né, a área cinza desse primeiro modelo corresponde à situação em que a direção, o sentido de mergulho da descontinuidade não é paralelo à declividade do terreno. Então, eu posso ter essa situação que não há paralelismo e uma situação em que o ângulo de mergulho da descontinuidade é inferior à declividade. Então, como eu não percebo uma situação sine qua non para que aconteça e a outra não. Então, dessa maneira, né? Eu não tenho uma condição ideal para que aconteça um escorregamento planar. E mesmo nas situações em que não há paralelismo e também os maciços e as encostas, né, as estruturas foram consideradas confinadas. Todas essas estão encaixadas na baixa suscetibilidade, né, visto que estamos trabalhando em escala pequena, né, numa escala pequena. E o MDE, o MDE inicial, o MDE que a gente se baseou para fazer a análise do relevo das encostas, né, tem uma resolução, o pixel tem 30 metros de lado. Então, imagina, 30 metros é maior do que uma casa, né? 30 metros é menor que um quarteirão. Então, percebam, né, a sensibilidade disso.
Então, muitas vezes 30 metros corresponde a uma distância maior que o comprimento de um talude que pode, né, sofrer algum tipo de movimentação. E, obviamente, se a gente pensar que até mesmo, né, a gente não conseguiu não existe uma malha regular desses pontos, dessas atitudes, né? Então, embora uma boa quantidade de dados para interpolação, a gente também não teve uma, né, uma distribuição bacana, uma distribuição homogênea, né? Então, trata-se de um produto de escala menor, mas, entretanto, então a gente está chamando de baixa suscetibilidade, porém, é sempre bom lembrar que mapas de suscetibilidades, cartas de suscetibilidades, como foi dito já anteriormente nessa aula, dizem respeito a cartas que indicam plano, né, orientações. Então, obviamente, nessas áreas consideradas de média e baixa, de alta e média suscetibilidade, trabalhos mais detalhados em escala menor, né, em escalas menores, devem ser incentivados, né? Então, percebam, aqui os parâmetros utilizados para essa análise, né, para esse modelo cinemático, foram parâmetros voltados às características de um deslizamento planar, né, diferentemente do proposto pelo CPRM. Né? E como eu disse, não existe o certo ou o errado, existe o prático que consiga mensurar de fato e que consiga mensurar né, e analisar o processo geodinâmico que vocês estão interessados. Então, isso também vai dar expertise do profissional que está fazendo a análise, né, de quais são as informações disponíveis para tal modelagem. E aqui algumas situações que a gente foi validar, né? A gente foi validar em campo esse mapa de suscetibilidades. Então, a gente considera válido o produto cartográfico gerado justamente porque a gente consegue identificar em campo associada àquelas situações de alta suscetibilidade e de média, né, de alta suscetibilidade e de média suscetibilidade, essas situações. Né? Aqui o escorregamento planar já aconteceu, aqui também. Né? Aqui, embora não tenha acontecido, perceba, a gente tem encosta, né? A gente tem descontinuidade aflorando no talude, no corte ou na encosta, né? E mergulhando, além de aflorar, eles estão mergulhando na mesma direção, mesmo sentido. E outra situação como essa. Já aqui, nas situações contrárias, né? Naquelas consideradas de baixa suscetibilidade. E aqui a gente consegue perceber o quê? Né, que realmente não há possibilidade nenhuma de ocorrência de escorregamento planar. Mas é aquilo que eu disse, né? Estudos melhores têm que ser feitos. Não nessa situação, que realmente são situações contrárias àquela situação sine qua non. Se a gente perceber aqui, as descontinuidades estão aqui, mergulham contrariamente à face, né, desse talude. E só de mergulhar contrário, o ângulo de mergulho pouco importa. Tá? Então, com, né, esses dados de campo, a gente consegue validar o nosso modelo gerado. Eu acho que eu já falei demais, né? Hasta la vista.